É, pessoal, dando sequência, né, gente, aos temas sociais, né, que é o que nós estamos tratando aqui nessa semana, né. Ontem nós falamos de política, ontem não, perdão, na segunda-feira, né, nós falamos de política, agora nós vamos falar um pouquinho aqui sobre o racismo. Assim, eu trouxe essa figura aqui, né, eu sempre gosto, né, como eu falo para vocês, eu gosto de comentar, né, eu escolho uma foto emblemática, né, para comentar com vocês, né, o que aconteceu. E essa foto aqui é uma foto, né, de uma situação polêmica, bastante polêmica que aconteceu, que foi com o Tyson, né. O Tyson aqui, ele tá com a camisa aqui o Tyson hoje, se eu não salvo engano, vocês podem me corrigir, mas ele voltou pro Inter, não voltou, gente? Vocês que acompanham futebol brasileiro, hein? Sim, professor. Isso. O Tyson jogou muito tempo, né, gente, no Shakhtar Donetsk, né, que é um time da Ucrânia, né, a Ucrânia é um país que existem vários casos de racismo, né, lá na Ucrânia, infelizmente, né. E o Tyson, ele tomou uma decisão um pouco diferente, né, do que as pessoas geralmente tomam, né, quando elas são vítimas, né, de racismo. Por quê? Porque ele revidou, né, ele se revoltou, ele saiu xingando todo mundo, né, e apontou o dedo aqui apontou o dedo para a torcida, né, e isso foi muito polêmico, porque teve muita gente que foi contra e muita gente que foi a favor do gesto do Tyson, né? E isso é né, até pelo fato de ser polêmico, né, uma coisa que é interessante de discutir, né? Porque tem algumas pessoas, gente, que eu não estou, né? Não é a minha opinião, né? Mas tem muita, eu acho que até a maioria das pessoas pensam dessa forma, que é o seguinte, que elas acham que o jogador de futebol ganha muito dinheiro, obviamente, todo mundo sabe disso, né? E que por causa disso ele tem que aguentar algumas situações, né? Que em teoria ele é remunerado por causa disso mesmo, né? Tipo assim, para que ele seja capaz, né, de superar alguma ou outra situação adversa, né, que nós, né, cidadãos comuns, não precisamos afetar. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui que é fora do racismo, né, para a gente discutir um pouco, né, essa ideia, né, se o jogador tem que aguentar tudo ou não tem que aguentar tudo, né, até que se existe ou se não existe, né. Então, há pouco tempo atrás, gente, houve a final da Copa do Brasil, né, entre Cruzeiro e Flamengo. Eu, inclusive, fui nesse jogo, né? Fui lá ver o meu Cruzeiro campeão em cima do Flamengo de vocês, né? E aí, nesse jogo, aconteceu uma coisa curiosa, que o pessoal pegou muito no pé do Muralha, porque ele não defendeu nenhum pênalti. Eu nunca tinha visto isso na vida, você escrotar um goleiro porque ele, né, não pegou nenhuma defesa, não fez nenhuma defesa de pênalti, né? E E assim, né, muita gente falou por causa da estratégia dele, tipo assim, que ele escolheu pular sempre pro mesmo lado, sendo que ele não é o primeiro goleiro que faz isso, né? O Dida mesmo já tinha feito isso, né? Em, em disputa de pênalti, né? Enfim, e o pessoal, assim, detonou o Muralha, acabou com o Muralha, né? Assim, o Muralha acabou saindo do Flamengo e ele foi jogar, acho que na segunda divisão do Japão, tipo assim, o cara ficou escondido do mundo, assim, né? E mesmo assim tinha repórter indo lá enchendo o saco e falando, na segunda divisão do Japão, o Muralha falha no jogo tal. Tipo assim, houve uma perseguição muito clara em cima do Muralha, assim, que o cara não tinha nem falhado, gente, sabe? Tipo assim, se o goleiro tivesse falhado, entregou um gol, fez um bobagem, mas nem isso aconteceu, sabe? Tipo assim, foi uma situação muito estranha, assim, que aconteceu, sabe?
E essa época, assim, eu particularmente, eu achei que isso tudo foi uma covardia muito grande, né? Porque, assim, gente, é muito difícil uma pessoa aguentar um linchamento público, sabe? Independente se o cara ganha aí 400 mil reais por mês, sabe? Tipo assim, eu não acho que isso aí, cada um tem opinião, né? Se vocês quiserem se manifestar, mas assim, eu não acho que é por isso que as pessoas recebem muito dinheiro, não. Eu acho que linchamento público, eu acho que covardia, gente, você não tem que fazer com ninguém, independente do que a pessoa, do dinheiro que a pessoa ganha, né? Pois bem, então existe, né, né, assim, existe uma opinião pública, né, de que as pessoas públicas, né, especialmente os jogadores de futebol, devido ao dinheiro que elas ganham, elas têm que suportar tudo, né? As pessoas se sentem no direito, né, de agredir as pessoas públicas, né, seja no Twitter, seja na rua, né, e chamar elas do que vier na cabeça das pessoas, né, e acham que é por isso que o cara é famoso, é por isso que ele ganha dinheiro, né, e ele tem que aguentar isso tudo aí, né. E aí, assim, aí vem a ideia, vem essa questão do Tyson aqui, né? Tipo assim, muita gente foi contra o que ele, né, disse assim, o Tyson não foi profissional, o Tyson né, o Tyson não deveria ter feito isso, o Tyson perdeu a razão e etc, etc, etc. Mas assim, aí fica, em relação a isso, eu nem tenho opinião formada, pra falar a verdade, tá, gente? Eu só não vou apontar o dedo falando que ele tá errado sem antes refletir, né, sobre isso. Eu não sei o que aconteceu, eu nunca sofri racismo. Na verdade, assim, eu houve uma situação que talvez tenha sido racismo, mas eu nem se compara, tipo assim, o que uma pessoa negra, né, eu não sei o que é, né, o racismo que uma pessoa negra sofre, né? Então, assim, não sou eu que vou julgar se o cara tá certo ou tá errado. Eu não sei o que é isso, né? Assim, esse tipo de ofensa, gente, ele não tá ofendendo ali o profissional Tyson, o jogador de futebol Tyson, ele tá ofendendo o ser humano ali, né? Ele não está sendo ofendido enquanto profissional, não é uma coisa que é parte da profissão dele. Ele tá sofrendo uma ofensa extremamente pessoal ali, né? Por milhares de pessoas, dezenas de milhares de pessoas, né? Chamando o cara de macaco, né? Ofendendo, né? Como se aquilo ali fosse um circo, né? Como se aquilo ali, tipo assim, como se ele fosse um animal, né? No meio de todo mundo ali, né? Sofrendo as ofensas, né? E indefeso, né? E assim, será que o que ele fez aqui foi tão grave comparado ao que ele estava sofrendo aqui nessa situação? Será que a pessoa que está na arquibancada ali, ela pode realmente fazer tudo, né? E nunca pode receber algo de volta, né? No caso, o que o Tyson aqui tá fazendo? Eu deixo assim esse questionamento para vocês. Isso aqui não tem resposta, né? Não tem resposta certa sobre isso, né? É só algo que a gente deveria refletir mesmo, né? O que o jogador tem que fazer quando ele está sendo ali humilhado, né, numa situação dessa ali, publicamente, né, para o mundo inteiro, né, o que é certo, o que é errado numa situação dessa, né? Ele tem que fingir que nada está acontecendo, ele tem que jogar bola, ele tem que ser irônico, ele tem que fazer o quê? Alguém quer comentar alguma coisa sobre isso? Tem alguma opinião sobre isso? Eu acho que tá, tipo assim, quando uma pessoa sofre esse tipo de injúria racial, né, no caso do Tyson, cada um responde de uma maneira, né? Igual quando, lógico que, repetindo, todo mundo vai estar errado nessa situação, certo? Uhum. Só que a ação do Tyson foi errada pelo calor do momento de uma ação de outra pessoa, né? Que vamos supor, o Tyson está errado, mas é atenuado o erro dele pelo fato do calor do momento, igual quando tem algum homicídio que o advogado consegue atenuar a ocasião. Só que o mais grave não foi o Tyson. O mais grave foi o pessoal que ficou incentivando. Aqui, pessoal, desculpa. A torcida, né? Que ficou incentivando lá. Sim, que ficou né, fazendo as ofensas, né? Sim. São casos polêmicos. Eu não fico bravo, não, viu, Adair? Pode ficar tranquilo. Eu acho até engraçado. Mas não era esse o caso que eu estava me referindo em relação a mim, não. Pode ficar tranquilo.
Bom, é isso aí. O professor só fica brabo quando fala do Cruzeiro, né? Que tá na Série B. Não, eu nem ligo mais, cara. Eu já estou, assim, já estou conformado, né? Que eu não tenho... O meu time vai... Meu time acabou, praticamente. Vai saber se o Cruzeiro um dia volta, né? Ei, professor. Mas eu tenho a cabeça boa para essas coisas, assim, porque, assim, eu não... Tem gente que acha, né, que o torcedor tem que ser fiel, tem que ficar ali em cima, tem que acompanhar, não pode abandonar. Não, gente, eu não tô nem aí, gente. Sério mesmo, não. Eu parei de assistir. Eu no máximo, olho no aplicativo, tá ganhando, tá perdendo, beleza. Tem um tanto de jogador do Cruzeiro que eu nunca vi o cara jogar, nunca vi, que eu não assisto. Mas eu não tenho nem televisão em casa, né, gente? Pra começar, né? Então, assim... E, né, e não é qualquer lugar que eu vou achar um jogo de Série B também para assistir, né? Qualquer bar, né? Então, é isso mesmo. Né? Alguém ia falar alguma coisa? Então, aí, com relação a essa questão do racismo, os atletas aí, principalmente os lá de fora, eles vieram a tomar uma atitude a partir daqueles casos da NBA, né? Aí, Paris Saint-Germain já parou o jogo, o United, né? Já houve essa mudança radical deles aí, porque até então era um caso isolado. Por exemplo, teve aquele caso do Daniel Alves lá, na batida do escanteio, o cara jogou a banana, ele descascou e comeu, né? Alguns acharam engraçado e deixaram passar, só foi comentário, tudo. Provavelmente o time nem punido foi, né? Então, a mudança, começou a ter essa mudança a partir daquele instante, né? Com a saída dos caras da NBA ali fazendo aquele protesto. Todos os casos que você citou aí estão presentes na aula aqui, se quiser. Eu acabei de lembrar que eu esqueci um caso aqui de colocar, gente. Eu errei. Depois eu comento professor, Oi. teve o caso também do Santos, né, que foi punido, né? Do Aranha, né? Isso, aí o time foi punido, né? Eu acho que tá aqui, cara. Deixa eu ver aqui se tá aqui. Ah, tá aqui, ó. Uma fotinha aqui. Nós vamos falar disso aqui. No caso, o Grêmio, né? Contra o Santos. Né? Isso. O caso, depois eu esqueci de um caso aqui, de colocar na aula, mas a gente comenta quando a gente for falar do Brasil. Eu quis colocar esse caso aqui, gente. Aqui não tem a data da reportagem, mas esse aqui foi desse fim de semana, tá? Se é que não foi segunda. Assim, tem pouquíssimo tempo aqui. E eu achei legal colocar isso aqui, porque isso aqui vai dentro também, né, do que foi a aula passada da gente, né, que foi sobre política. E nós discutimos, né, o conflito que existe entre o norte e o sul da Itália, né? Eis, né, que o nosso querido Napoli, né, que é um time que eu partido bastante, o Napoli é atualmente o líder do campeonato italiano, já falei, né, com 100% de aproveitamento, né? 7 vitórias em 7 jogos. E o Napoli é do sul. E aí o Napoli foi jogar contra a Fiorentina, que é de Florença, né? E aí houve, né, uma série de injúrias raciais lá, principalmente contra o Coulibaly, né, que é zagueiro aqui do Napoli, né? Então, assim, ele disse, né, que foi chamado o tempo inteiro dentro do jogo, né, de macaco de merda, infelizmente, né? E aí eu trouxe aqui, inclusive, isso aí, gente, para demonstrar para vocês que, assim, isso aí acontece, infelizmente, isso aí tá acontecendo todo dia, né, gente? Isso aí tá cada vez mais tá sendo mais comum, né? Aí eu trouxe aqui uma fala do Chiellini, acho que todo mundo sabe quem é Chiellini, né? É o capitão da seleção da Itália, zagueiro, né? Muito bom. E ele é toscano, né? Ou seja, Toscana é a região de Florença, né? Ou seja, ele é do norte da Itália. Né? Ele falou aqui, ó. Acho que foi inaceitável esse caso do Coulibaly, que ele não tinha nada a ver com o assunto, hein, gente? Lembrando, hein? O Chiellini joga na Juventus, né? Esse jogo aí foi Napoli e Fiorentina. Fiorentina e Napoli. Né? Aí o Chiellini disse, acho que foi inaceitável. É preciso um esforço extra de todos nós. Mas, no fim do dia, precisamos de regras que sejam aplicadas e reforçadas. Isso é o mais importante. Eu sinto vergonha como italiano e como toscano, né? Disse o Chiellini. Oi, gente, tem uma coisa, gente, que eu tenho convicção de uma coisa. Primeiro, de duas coisas, na verdade. Primeiro, que é óbvio, né, gente, que todo dia está acontecendo um caso de racismo. Né? Isso aí tá, infelizmente, está extremamente comum, né, gente? Toda hora tá acontecendo isso. Isso é uma coisa. A segunda coisa é o seguinte, gente.
A única coisa que faz a torcida não ter esse tipo de comportamento é o time perder ponto. Isso aí, gente, se o time perde ponto, gente, isso aí a torcida, o ambiente se autorregula, né? Se alguém na arquibancada vê o babaca falando uma coisa dessa, o cara vai falar, cala a boca aí, velho, eu vou perder ponto, idiota. Entendeu? Então, quando esses times aí perdem pontos, gente, aí sim, né, que a gente vê que algo realmente está sendo feito, né? Como aconteceu recentemente aí com o time da Série B lá, gente, eu preciso que vocês me ajudem a lembrar isso aí. Qual foi o time lá, gente? Não sei se foi o Brasil de Pelotas, não, é um time... Alguém sabe aí, gente? Foi o cara do Londrina lá, o Celcinho. Isso que eu esqueci de pôr na aula. Não lembro. Alguém digita no Google aí, gente. Celcinho, Londrina, racismo. Vocês vão ver. Vou inclusive fazer isso aqui, peraí. Na verdade, falar do cabelo dele, né, professor? Já foi a terceira vez que aconteceu com ele. Pois é, exatamente. Eu Até quero o saber. dirigente lá do time que ele tava jogando lá. Aí depois foi um narrador, comentou sobre o cabelo dele. Aí teve outro caso. Nossa, não fez mais aqui, né? Cadê? O narrador chamou o cabelo do Celcinho de ninho de cupim em transmissão entre jogo do Londrina. E o Brusque, né? Hã? Não, pois é, teve esse caso do narrador, mas teve um caso lá de um dirigente do Brusque. É isso mesmo. O Brusque, o time, né? O dirigente do Brusque fez foi uma coisa horrível lá, gente. Porque, assim, o dirigente desse time, chamado Brusque, né? Fez uma ofensa racista, que eu nem lembro o que foi que ele fez, contra esse jogador. Foi o patrocinador como convidado que estava lá na arquibancada e soltou os impropérios contra o atleta. Ah, sim. Assim, entendeu? Aí o dirigente do clube foi em defesa, dizendo que aquilo lá não ia mais acontecer, que já tinha tomado as medidas cabíveis para esse assunto aí. Mais ou menos assim. É. Sim, aí foi algo do tipo aí. E para piorar, esse time Brusque aí, eles ainda colocaram lá fizeram a nota no Twitter lá, passando um pano danado, meio que botando a culpa no Celcinho, falando assim, ó, não aconteceu nada e o Celcinho, tipo assim, tá sempre envolvido com esse tipo de coisa aí, tipo assim, querendo dizer que ele inventou o negócio. Foi uma coisa horrível, assim, horrível. Eu achei ótimo que, assim, destruiu a imagem do time, assim. O time foi super criticado por essa situação e é bom que seja assim. E esse time aí perdeu ponto. O Brusque perdeu 3 pontos. Vocês podem procurar aí. E é assim, essa é a moeda, né, gente, que ninguém quer perder, né? É ponto, né? 3 pontos faz falta demais. Todo mundo sabe disso. Então é assim que resolve, né, gente? Porque nós vamos falar disso aí ainda, sobre questão de perder ponto ou não. Aí eu trouxe outro caso aqui que é bastante recente também. É engraçado. Olha, vejam bem, gente. Eu dei essa aula aqui. Essa aula foi dada em maio. Né? A primeira vez foi a primeira vez que eu né, ministrei para outra turma, né? Para as outras turmas de futebol e futsal. Já são 3 ou 4 casos novos que eu estou incluindo na aula aqui desde essa época. Hein? O caso do Colubari aí, que eu acabei de colocar. O caso desses 3 aqui que eu vou falar. O caso do Celcinho. Não sei se tem mais outro aí. Então, assim, toda hora acontece alguma coisa mesmo aí, né? Então, aqui, esse caso aqui, né, gente, foi bastante recente também, bastante recente mesmo, né? Foi a final da Eurocopa, né, entre Itália e Inglaterra. Esses 3 jogadores são da seleção da Inglaterra. O Saka joga no Arsenal, o Rashford do Manchester United e o Sancho, né? Que o Sancho, na época, era do Dortmund, hoje ele joga no Manchester United. No mesmo time que o Rashford, né? E, infelizmente, esses foram os 3 jogadores que perderam os pênaltis, né, gente? Na final, né, na disputa de pênalti. E aí, gente, assim, choveu o racismo, infelizmente, né, em cima desses 3 aqui, né? Infelizmente, é uma coisa muito triste. E o Rashford, gente, é o cara do meio aqui. Eu sou, assim, um grande fã do Rashford. Ele é um cara espetacular, esse cara é um grande ser humano, assim. Gente, veja bem o que ele fez. Eu acompanhei isso tudo, hein? Quando começou a pandemia, o Rashford ele é de origem humilde, né? Ele era pobre, né? Quando
quando era criança, né? Quando começou a pandemia, ele fez uma campanha enorme para que as escolas, né, da Inglaterra continuassem a fornecer merenda para os estudantes, né, mesmo sem ter aula, né, tipo assim, que o estudante pudesse ir lá, né, para comer. Porque muitos estudantes, muitas crianças dependiam disso, né, dependiam dessa alimentação diária, né. E a movimentação dele foi tão grande, que ele chegou, né, ele deu entrevista para o mundo inteiro, né, na BBC, né, falou sobre isso, né. Ele, assim, fez uma movimentação enorme no Twitter dele, ele conseguiu falar com o primeiro-ministro britânico e ele conseguiu mudar mesmo isso, sabe? Tipo assim, depois o primeiro-ministro Boris Johnson falou, tipo assim, que foi graças, né, à campanha do Rashford e tudo. Tipo assim, ele é de uma mobilização política, assim, fantástica, sabe? Ele... Nessa época, enquanto... Desliga o microfone, por favor, seu José. Gabriel também, por favor. Quando ele ainda estava... Quando ainda não tinha sido, né, tipo assim, liberada essa questão da merenda, ele estava pedindo para alguns restaurantes locais fornecerem alimentos para essas crianças, e em troca ele ia fazer propaganda no Twitter dele. Assim. E ele fez mesmo, assim, propaganda de centenas de restaurantes, né? Em relação a isso. Então, assim, o cara é fantástico, gente. O cara é extraordinário, né? E mesmo assim, o cara, né, ele... Infelizmente, ele foi vítima de racismo, né? Falar no chat. Professor, não dá para cortar o microfone do Gabriel aí, não? Agora, uma coisa bem O senhor pode desligar, professor. Cadastrar, guardar. Bem no meio da tela dele, da tela do Gabriel, você pode desligar. Aí, pronto. Né? Então, assim, foi uma tristeza, né, gente? Foi uma tristeza. E, assim, o técnico foi muito criticado também, porque tipo assim, eles são todos muito jovens, né? Acho que o mais velho dele deve ser o Rashford, que tem 22 anos, né? Tem 20, 21 anos, né? Sendo que tinha gente mais experiente que estava querendo bater pênalti, né? Também. Enfim. E aí foi botar a culpa, né, nesses três aí. É muito triste, né? Agora, né, gente, o caso aqui que o senhor José comentou, né, que foi o caso da NBA, né, isso é um caso fora do futebol, mas é importante a gente trazer, né, esse caso aqui aconteceu, deixa eu ver aqui. Esse caso aqui aconteceu depois, né, de uma pessoa, esse time aqui é o Milwaukee Bucks, né, gente, tá aqui, que foi campeão da NBA, né, gente, agora, né, muito bom, vocês lembram aí que eu tava torcendo muito, né? A gente comentou muito da outra. Professor. Oi. E aí, isso daí começou tudo com... Lógico, né? Que teve várias mortes em seguidas, né? Mas tudo começou lá com a do George Floyd, né? Sim, sim. E eu até indico aí uma série na Netflix. Uma série não. Um curta-metragem. Duas Vidas. Que é fica no loop um policial branco e uma pessoa negra nos Estados Unidos. Muito bom. É 20 minutos. Dois Vidas não, Dois Estranhos. Legal, bacana. Eu vou procurar saber. O senhor vai gostar muito, ó. É muito marcante. Principalmente, acho que para todo mundo, mas para as pessoas que são pardas, que são pretos, que já sofreram um pouco. Algumas pessoas sabem, né? Mas eu tive o cabelo já muito comprido, meu cabelo é bem crespo, né? É bem ondulado, mas fica bem armado, né? Uhum. E a gente, querendo ou não, sofre às vezes essas situações, né? Algumas pessoas brincam, né, com a gente, mas tu vê que não tem uma malícia, mas quando tem a malícia a gente percebe, tipo assim, duas palavras iguais, né? Só que tu sente a conotação diferente, né? Não, essa questão de cabelo aí é o que mais acontece, gente, infelizmente. Uma coisa, sim, ó, que aí o que eu ficava bem triste em relação a isso, tipo assim, às vezes tu passava na rua, vou procurar aqui. E aí olha lá, a mãe fazia assim, olha lá, o homem vai te pegar. Que aí, isso, E tem até um caso desse, né? A gente vê, tem um livro chamado Pedagogia da Autonomia, não sei se o senhor conhece, de um cara aí, Paulo Freire, que lá ele fala sobre essa situação
de você utilizar, você fala assim, olha, aquela mulher ali, ela faz um bom serviço. Agora você fala assim, olha, aquela mulher é negra, mas faz um bom serviço. Esse mais, né, esse conectivo de adversidade, né, Uhum. uma coisa contrária, fala que ela é negra, mas por alguma ocasião do destino, ela consegue fazer um serviço de qualidade, né? Isso Sim. mostra muito da nossa realidade preconceituosa que a gente vive na sociedade brasileira e mundial, né? Visto que nos brasileiros, a grande maioria, principalmente da região norte, né, são pardos, indígenas, negros, mesclados, caboclos, e mesmo assim ainda tem um certo preconceito, né? Uhum. Gabriel, assim, é muito triste, cara. Tipo assim, você falou dessa questão do cabelo, e cabelo. E muita gente ainda, assim, ainda pega. Até você falando, eu lembrei de um caso, né, bastante recente, acho que da semana passada, né? Um comentarista de televisão aí fez ataques ao Danilo do Palmeiras, porque o cara botou um aplique, gente. Sério mesmo, gente. Dá vontade de falar um palavrão, porque o que tem a ver uma coisa com a outra, né? O que tem a ver o cara mexer no cabelo e o cara jogar mal, né? E assim, e isso aí tem um preconceito embutido, sabe? Você pode ter certeza que tem, entendeu? Que o cara fala, mas isso aí quer dizer que o cara não tá focado, não sei o que, gente. Que tem a ver uma coisa com a outra, gente, sabe? Jogador de futebol, assim, os caras mexem no cabelo o tempo inteiro. Ninguém fala isso do Thiago Silva. O Thiago Silva tá aí, velho. Quem vai falar um A do Thiago Silva? Quem tem o cabelo de louro aí? Ele não tá focado também? O Jorginho, né? Que o pessoal fala de Jorginho pra ser até melhor do mundo. Aí fala, mas não sei o que, quem encheu de tatuagem, o Messi tem tatuagem, pronto. O Neymar tem tatuagem, todo mundo, os caras tudo tem tatuagem. Sabe, aí eles usam esse tipo de coisa, né? Depois vocês pesquisam aí, né, gente? Foi no ESPN que aconteceu. Para falar que o cara tá desfocado, tá longe, assim, é lamentável, lamentável. Então, assim, cabelo é uma coisa que, infelizmente, o pessoal fala muito, né? Eles associam com sujeira, né? Que é a coisa mais triste que tem, né? Você fala, vai lavar esse cabelo, nossa, vontade de raiva, né? Tem casos recentes. Eu acho que do Neymar, o pessoal deixava de lado, tanto de lado, porque ele fazia gol, entendeu? Uhum. Sim, sim. Preto, o pardo, ele fazendo gol é o que importa. Então, se for outro jogador que fizer menos gols ou quase não fizer fazer gol assim em uma temporada, o cabelo já começa a criticar. Com certeza, com certeza. Mas aí, vamos dar sequência aqui, né, gente? Aí houve esse caso, né? Tipo assim, o caso do George Floyd, né? Que o Gabriel e o seu José chamaram a atenção, e também o caso dessa outra pessoa, acho que é alguma coisa Blake, essa pessoa aqui, que morreu. Mas assim, esses casos foram na mesma semana, foram muito próximos, né? O George Floyd é o cara que ficou ajoelhado, né, no pescoço dele. E acho que chama Blake mesmo, essa pessoa aqui, né? Ele foi assassinado, né, pela polícia, né? No estádio Wisconsin, que é onde, né, onde está esse time do Milwaukee Bucks, né? E aí começou, né, puxaram esse movimento que acabou chegando até o futebol também, né? E aí no futebol, né, hoje, né, pelo menos aqui no campeonato inglês, os jogadores se ajoelham antes das partidas, né? Que é esse símbolo, né, de ajoelhar, né, e levantar o punho é relacionado, né, com a resistência antirracista, né? E muito se discute hoje, né? Isso aí tem até a ver com o que eu trouxe, né, no início da aula, né? Sobre, assim, a efetividade, né, desse tipo de gesto, né? Assim, eu, particularmente, assim, eu acho que é válido, né, a instituição, né, tipo assim, a organização do campeonato, né, a Federação Inglesa, né, ela chamar atenção para isso, né, ela institucionalizar esse gesto, mas não pode ficar só aí, né? Porque não é isso aqui que vai resolver nada, né? O que resolve é tirar ponto do time, né? E excluir a pessoa do estádio para sempre. Né? Isso aí é que pode ser que resolva, né? Isso que a gente espera. Tem muitos jogadores, inclusive jogadores negros, que já falaram que não vão mais fazer o gesto. Né? Toda hora tem alguém que fala isso, né? O Lukaku falou que se sente um pouco desconfortável, que ele acha que fica só nisso, né? E aí pode ser uma coisa até ruim, né? Porque, assim, a federação
pode se, né, omitir de ter alguma responsabilidade, já que elas estão pedindo para fazer isso, né? Ela pode falar assim, pô, mas a gente já está fazendo alguma coisa, né? Então não pode falar que a gente não faz mais nada, né? Mas ela tem que fazer mais coisas, sim. Ela tem que ir além do que esse gesto aqui, né? O Lukaku já falou isso, né? O Zaha já falou isso também, né? Várias pessoas discutem, né, se continua sendo efetivo ou não. Aqui é um caso bastante recente também, né? Esse jogador aqui é o Malcom, né? Que ele mexe é convocado para a seleção brasileira aí também, né? Ele, na estreia dele do Zenit, ele sofreu ataques. O Zenit, assim, é um dos times mais racistas do mundo, né? Lá de São Petersburgo, né? Da Rússia. O pessoal que joga lá sofre mesmo, né? Assim, ele, na estreia dele, ele já né? Tipo assim, já sofreu ataques racistas, assim, violentíssimos, né? De parte da torcida falando que não ia aceitar, né? Que ele jogasse no Zenit. E, se eu não estou enganado, tem mais outros 2 brasileiros negros também no Zenit, né? Que é o Douglas Santos, né? E o Claudinho, né, gente? O Claudinho foi pro Zenit, não foi? Se estiver errado, alguém me corrija aí. Aqui, gente, é o fato que o seu José comentou, né? Que tacaram uma banana pro Daniel Alves e ele fingiu, ele né, tomou uma atitude irônica, né? Esse tipo de atitude irônica, assim, tá ficando bastante comum, né? Há pouco tempo atrás, deve ter umas 2 semanas no máximo, né? Houve um caso de racismo contra a seleção da Inglaterra, que eles tacaram cerveja e o pessoal pegou cerveja e tomou cerveja, né? Tipo assim, correndo aquele risco de não ser cerveja, né? O nome do jogador que fez isso é o Rice. E correndo o risco que o árbitro interpretar errado, né? Porque durante a partida o atleta não pode ingerir bebida alcoólica. Pois é. É isso também, né? Eu coloquei aqui, ó, o Declan Rice foi o jogador que tomou cerveja e depois vocês digitam ele. Então, assim, muitas pessoas... existe, né, gente, assim, que é outra coisa que eu acho que é interessante vocês trazerem essa discussão para a aula, né, gente? A discussão sobre o que é efetivo se fazer para combater o racismo, né? Tipo assim, você pode fazer algumas coisas. Você pode fingir que não viu. Você pode agir ironicamente, né? Igual o Daniel Alves está fazendo, igual o Rice fez, né? Você pode, né? Tipo assim, sei lá, querer se atirar do campo, querer fazer alguma coisa, né? Tipo assim, efetiva mesmo, assim, né? E assim, hoje em dia se discute muito, gente, sobre aquela famosa frase lá do Morgan Freeman, né? Que o Morgan Freeman fala, né? Que o racismo vai acabar o dia que a gente deixar de ter, né? Tipo assim, dia da consciência negra, dia sei lá de quê e tudo, né? E o dia que a gente parar de chamar atenção para isso, o racismo vai subir e tudo. Tem muita gente que acha que isso é verdade. Eu, particularmente, não concordo com essa ideia, tá bom, gente? Eu acho que você fingir que, na minha opinião, né, gente? Eu acho que você fingir que um problema não acontece, não existe, não vai ajudar a resolver, né? Muito pelo contrário. Eu acho que o que ajuda a resolver é você combater, é você tentar educar as pessoas, e principalmente os jovens, né? Que é o apelo, né, que eu estou fazendo aqui para vocês, né? Para chamar a atenção disso. Mas, assim, enfim, né, gente? Existem várias maneiras, né, gente, de se combater, né? De se reagir, né, frente ao racismo, né? Eu gostaria que vocês se apropriassem dessas discussões, né? Dessas maneiras, né? E formulassem a opinião de vocês para quando vocês forem lidar com isso aí. Pois é, abandonar a partida, tem caso aqui, vou até ver se está na aula aqui. Caso de abandono de partida, né? Ah, tá aqui. Nível de do Cristiano Ronaldo, mais ou menos, que ele saiu da partida. Tem um caso aqui que é o caso famoso. Aqui, tava roubando, coisa assim. Como é que é? Se não me engano, era a arbitragem que tava roubando, aí o Cristiano Ronaldo saiu do campo. Ah, eu vi, sim. Eu vi fazendo. Ah, mas aquele lá tá no finalzinho também, né? Que ele apelou, assim, que um gol foi anulado, sei lá que foi, nem saiu do campo. Eu teve isso mesmo. É bem recente, né? Aqui mais um caso, gente. Aqui o caso do Fred, né? Isso aqui eu queria chamar a atenção, porque assim, o Fred, isso aqui eu acho que é do fim da temporada passada, né? As temporadas acabam no meio do ano, né? Então não tem muitos meses. Ele, assim, o Fred foi um dos melhores jogadores do United do ano passado, gente. Da temporada passada, jogou muito bem. Mas acontece que ele falhou no gol, né? E o time dele foi desclassificado. E aí, gente, quando um jogador negro comete uma falha dessa, né? Em alguns países, né? Todo mundo esquece o que o cara já fez, né, gente?
E os ataques raciais começam, infelizmente. Esse aqui é bastante recente também, né? O caso do Fred. E aqui um caso aqui de abandono de partida, né, gente? Esse aqui vocês devem ter visto aqui, né? Esse caso foi muito polêmico, gente. O caso acima aqui, né? Que é o caso do, se eu não me engano, é do Dembabá, esse cara aqui. Eu acho que escreve Dembabá, né? 2 nomes. Eu acho que ele até parou de jogar, esse cara, depois. Não por causa disso, né, mas parou. Deixa eu averiguar aqui se é esse aqui, mas eu acho que é esse mesmo. Dembabá, assim. Isso mesmo, Paris Saint-Germain e Istambul. É porque o que acontece, assim, eu vou relembrar para vocês aqui como é que foi o caso aqui, né? O quarto árbitro, ele foi se dirigir ao árbitro querendo falar alguém que era para tomar cartão amarelo que estava no banco, né? E as palavras do quarto árbitro foi tipo assim, aquele negro ali, ou então do lado daquele negro ali, uma coisa desse tipo, assim, sabe? E assim, e o que foi a acusação de racismo foi em cima, e aí vem uma complicação danada, porque assim, tem a questão da tradução também, né? Tipo assim, porque o cara falou isso em inglês, né? Tipo assim, nenhum dos 2 times aqui é da Inglaterra, né? De país que fala inglês. Foi bastante, foi um caso, como é que eu vou dizer assim? Foi um caso polêmico, foi uma situação polêmica aqui, né? Tipo assim, eu acho que infelizmente, assim, né, gente? Eu não passo pano pra ninguém em relação ao racismo, mas esse caso aqui, eu acho discutível se houve racismo ou não, tá bom? Porque, assim, você, na minha opinião, né, gente? Se você aponta, assim, aquele rapaz negro ali, isso não é racismo pra mim, né? Você tá... Porque, assim, quando você diz que uma pessoa é negra, você está apontando um fato, a pessoa é negra, de fato, né? E esse tipo de frase, aquele rapaz negro, ela não é uma frase que você está... que está embutida nele, que ser negro é uma coisa ruim, né? Ou que diminui a pessoa por qualquer motivo, né? É uma frase, tipo assim, na meu ponto de vista, né, é uma frase isenta, né, de qualquer preconceito ou de qualquer elogio, né? Você está se atendo ao fato de que a pessoa é negra, né? E você está usando isso para referenciar a pessoa. Aquele rapaz negro ali. Eu não vejo problema nisso. Eu não acho que existe, né? Inclusive, eu acho que isso aí deveria ser naturalizado, né? Porque realmente não é problema a pessoa ser negra, não é problema você falar, né? Tipo assim, o rapaz negro. É problema você pegar uma pessoa negra e falar que ela é morena, né? Por que você não fala que a pessoa é negra? Porque você tem medo de falar que a pessoa é negra? A pessoa é negra. E não há problema com isso, né? São discussões, né, gente? que envolvem, né, dentro disso tudo aí. E aí, o que foi acusado, o Dembabá falou que o árbitro falou com deboche. Falou, tipo assim, é aquele negro ali. Tipo assim, tipo assim, que houve deboche na fala dele, né? E eu sei que nesse disse-me-disse aí, o jogo foi interrompido, né? Tipo assim, os jogadores, vocês veem que o Dembabá joga no Istambul, né? Os jogadores do Paris Saint-Germain, né, assim, se uniram na causa e o jogo acabou, né? O jogo foi interrompido e ficou por isso mesmo. Isso era da primeira fase, né, da Liga dos Campeões do jogo passado, da temporada passada, né? E esse caso aqui também bastante famoso, né, que o Eto'o, né? Acho que quase todo mundo aqui sabe quem é Eto'o, né? Tava jogando contra... Aí, desculpa, eu acho que é o Zaragoza esse time aqui. Depois... É o Zaragoza, tá escrito na camisa aqui, né? Tava jogando contra o Zaragoza e ele tava sofrendo né, ofensas racistas o tempo inteiro. E ele apelou. Ele falou assim, eu não vou mais jogar, eu tô indo embora, eu tô saindo, porque isso não pode acontecer e tudo mais, né? E aí o Everton falou assim, olha, eu gostaria que você ficasse. O Everton não joga no Barcelona. Jogava, né? O Everton jogava no outro time, né? Ele falou, olha, eu gostaria que você ficasse, mas se você sair, eu vou sair junto com você, né? O cara que era o Everton jogava no outro time, né? Foi um gesto de solidariedade assim incrível, né? Bastante interessante, né? Ele ter ido lá e ter né, se solidarizado ali com o Eto'o contra a sua própria torcida, né? Nesse tipo de caso aqui, gente, o que tem que acontecer, o que é óbvio que tem que acontecer, gente, é o juiz parar o jogo, né? Porque, assim, se o juiz não proteger o jogador, o que acontece? Vira uma bola de neve, né? Tipo assim, o juiz não protege o jogador, finge que nada está acontecendo, né?
E aí o jogador continua a sofrer ofensa, até chegar, né, numa situação extrema, né, tipo, o cara falou, vou embora daqui, eu não quero mais saber. O que acontece? Se esse tipo de situação se repete, a torcida adversária, você pega um Eto'o, que era um craque, né, era um dos melhores jogadores do mundo, né, na época, né, a torcida adversária começa a fazer isso justamente para o cara sair do jogo. Então, assim, é por isso que o juiz tem que fazer alguma coisa. Ele não pode deixar de não interromper o jogo. Tem que interromper, sim, né? Tem que interromper e tem que resolver, né? Porque senão vira uma bola de neve, né? Igual eu estou dizendo aí. Deixa eu falar alguma coisa. E aí existe o caso, né, gente? Tipo assim, sempre existe a discussão, né? E aí, no Brasil, existe racismo? Né? O Brasil é um país racista, né? Porque o que acontece, né? No Brasil, não são tão comuns, existe, claro, né, mas não é tão comum, assim, casos de racismo explícito, né, tipo assim, do estádio inteiro ficar chamando a pessoa de macaco, né, e tudo mais, até existe, mas não é tão comum quanto na Europa, né, e aí muitas pessoas, né, dizem que o Brasil não é um país racista, né. Eu trouxe 2 casos aqui, a gente falou do caso do Celcinho, né, que infelizmente eu não lembrei de colocar no slide, o caso do Tinga, né, o Tinga sofreu muito racismo, eu acho que foi no Peru, não sei se foi no Peru, na Bolívia, mas acho que foi no Peru, né? Ele falou que nunca tinha passado por isso, né? O Tinga, pelo maior de Minas aqui, né? Quando foi jogar lá pelo Libertadores em 2014, foi uma coisa horrível mesmo, assim. Ele não sabia o que fazer, né? E esse caso bastante famoso aqui, que eu acho que é do mesmo ano, se eu não estou enganado, né? Que pelo menos é bastante próximo, né? Que a mocinha aqui, né? Estava atrás do gol chamando o Aranha de macaco, né? E aí é aquela coisa humilhante, né, gente? O jogador tem que ir lá implorar e falar com o juiz, pô, cara, tá acontecendo isso aqui, você não vai fazer nada e tudo, né? Como o ordinário do juiz já devia fazer alguma coisa antes de qualquer coisa, né? Porque o juiz é que tem que proteger o jogador, né? É lamentável, né, gente? É lamentável. E aí o jogador tem que ficar nessa aí, né? De pedir para ser protegido, infelizmente. Muito triste. Outros 2 casos aqui famosos aqui, né? O nosso querido Antônio Carlos. O Antônio Carlos era treinador do Bragantino há pouco tempo, não sei o que se deu com ele, não, gente. Fazendo aqui gesto de cor da pele, né, gente? Coisa mais feia do planeta, né, gente? Quando ele jogava no Juventude, né? O caso aqui do Maxi Lopes contra o N. Carlos do Cruzeiro, né? Que também houve racismo. Eu estava nesse jogo, inclusive, foi em 2009, no Mineirão Grêmio Cruzeiro. Que o Leonardo Silva, gente, que era do Atlético, né? Ele jogou no Cruzeiro, alguns não sabem, né? Tá aqui do lado esquerdo. O Wagner, eu lembro que xingou bastante o Maxi Lopes, foi uma briga danada. Jogava demais o Maxi Lopes, né, gente? Nossa senhora, você vê aquele velho e gordo, ele destruía no Vasco, né, gente, depois. Imagina ele quando era novo, né? E aqui, gente, uma coisa que eu quero chamar a atenção para vocês, né? A última coisa, o último tema aqui que eu vou falar da aula, né? Que é esse fato aqui que aconteceu, não é desse ano, não lembro que foi, acho que é antes da pandemia, né? Porque tem torcida aqui, né? Em determinado jogo, né, gente, do Campeonato Brasileiro, né? O Roger e o Marcão, houve um jogo, eu acho que era Bahia e Fluminense esse jogo aqui, se eu não estou enganado. E houve um encontro, né, dos únicos treinadores negros, né, que atuavam na época, né, na primeira divisão, né? Então, assim, de 20 times da primeira divisão, só tinham 18, só tinham 2 times, né, que eram comandados por treinadores negros, né? E aí, outros dados, então, assim, nós já vimos aqui, né, que na posição de treinador, né, a minoria, né, são pessoas negras, né? Infelizmente, a imensa maioria, né, são pessoas negras. Né? Então, coloco aqui para vocês aqui, ó, goleiro, também aqui, ó, presença de goleiros negros no Brasil salta de 12% para 31%, né, em 8 anos, né, e ainda assim é muito abaixo, né, da população negra, né, que acho que é mais da metade do Brasil. E aí que eu chamo a atenção para vocês, né, gente, em relação, né, ao que eu já discuti com vocês, né, já na aula de basquete lá, né, que é o que a gente chama de racismo estrutural, né? O racismo estrutural é um racismo que infelizmente, a gente se adapta a ele e a gente deixa de questionar isso como racismo, né? Então, assim, é notório, infelizmente, né, que as pessoas de cor negra, né, elas detêm menos posições de poder, né, menos cargos de poder quando comparado, né, com as pessoas brancas, né? Então, se vocês pegam, né, tipo assim, eu coloquei goleiro porque o goleiro é um cargo de enorme confiança, né, dentro do time, né?
Então, se vocês verem o número de goleiros, o número de treinadores, o número de médicos, né, gente? O número de políticos, né? De qualquer posição, assim, de mais respeito, né? O número de... Até professores universitários mesmo, né? Quem mais a gente pode colocar? Médico, né? De juízes, né? O número de pessoas negras, o percentual de pessoas negras, né? Em comparação com as pessoas brancas, né? É imensamente menor, né? Do que das pessoas brancas, né? E o que seria normal seria, né? Que o percentual fosse o relativo, né, ao percentual que a gente tem da população, né? Então, em outras palavras, né, se nós temos aí 55, 60%, né, do país é negro, a gente deveria esperar que 60, vamos supor que seja 60, né, eu não tenho certeza se o número é exato. Nós deveríamos esperar, né, que 60% dos médicos seriam negros, que 60% dos treinadores seriam negros, presidente de clube, que 60% seria negro, né, e médicos, professores universitários, políticos, né, presidentes do país, né, que respeitassem a mesma proporção que a população, que a gente observa na população, né. E, infelizmente, né, gente, isso não acontece. Isso é uma demonstração clara de racismo estrutural, né. Não é o racismo estrutural não é o racismo explícito, né, que, tipo assim, que você vai lá e chama, ô, macaco, ou, sei lá, fala qualquer coisa sujo, fala qualquer coisa com a pessoa, né, mas é um racismo de que as pessoas negras, elas, historicamente, elas têm menos oportunidade na nossa sociedade, né? Ou seja, é algo que está na estrutura da nossa sociedade, infelizmente, e a gente observa num tipo de dado desse que eu passei agora para vocês, né? De posições de respeito, né? Posições, altas posições, né? Posições hierárquicas altas, né? Que são muito menos ocupadas por pessoas negras do que por pessoas brancas. Não é isso? E isso também aparece no ambiente esportivo. Tá bom, gente? Então, só reforçando, gente, tipo assim, eu trouxe aqui, né, para vocês diversos exemplos, né, gente, de como que vocês podem pegar o racismo que aparece, né, gente, no futebol o tempo inteiro e nos outros esportes, né, e aproveitar essas situações para chamar a atenção dos alunos, para abrir um espaço de debate para os alunos. Tá bom, gente? Eu relembro para vocês que esse é o objetivo, né, de eu estar trazendo isso aqui para vocês, né? Os alunos, a notícia que vocês vão trazer, gente, para discutir com os alunos, eles também vão ter visto na televisão, assim como vocês viram, né? Na televisão, na internet, né? Então, aproveitem essa oportunidade que as outras disciplinas escolares não necessariamente vão ter, tá, gente? Nem sempre vão ter. Mas a educação física tem e tem o tempo inteiro. Beleza, gente? Alguém quer comentar alguma coisa? Alguém quer trazer algum outro fato? Alguém quer falar alguma coisa? Antes de a gente fazer chamada aqui? Aquele caso lá de domingo passado do Rio Grande do Sul, ele vai se encaixar em que caso? Como? Aquele doido lá chutando na cabeça do juiz. Eu não vi o caso direito, seu José. O Adaildo até me mandou esse caso lá, mas assim, eu fico com medo de ver a cena, assim, porque eu fico meio assustado com essas coisas, assim, sabe? Eu só vi, tipo assim, que o maluco lá, ele bicudou a cabeça do juiz lá, né? Mas eu não sei exatamente como é que foi o caso pra... Pegou um cartão amarelo. Foi por uma falta. Ele tomou o cartão amarelo e apelou, né? Aí empurrou o juiz no chão e quando ele caiu no chão, ele chegou chutando a cabeça do juiz. Aí o juiz desmaiou, foi atendido lá, removido pela ambulância. E horas depois, desmaiou. Logo depois ele deu entrevista já numa cadeira de roda, com colar cervical. E disse que em breve que voltaria ativa, né? Mas ele tá bem abalado, cara, viu? Se machucou bem. Agora não sei se teve alguma lesão na cervical dele, né? Mas ele saiu lá na cadeira de roda. E o cara foi preso, tá preso até agora. Já foi até demitido do clube. E esse cara aí não joga mais em clube nenhum, não. Esse tipo de gente aí tem que ser abolido do esporte. Isso não é a primeira vez que ele faz também, não. Já é a segunda vez também. Ele já tinha histórico já, né? Eu vi isso também. Enfim, pessoal, eu vejo que vocês se interessam, né, por esses assuntos, né? Então, por favor, gente, levem isso para as aulas.
tá bom? Vou fazer chamada aqui então, gente. Vamos lá. É Adailton. Presente, Agora vocês têm aula também, né, gente? Anglinete. Aqui, professor. Batuel. José Gabriel. Aqui, professor. Ivanério. Aqui, professor. Jamerson. José. Presente. E Paulo Eduardo. O Mário Aqui. Geraldo não está fazendo isso, não? Vocês sabem, não? Mário Geraldo? Não é da nossa turma, não, Wilson. Ah, tá. Porque ele não assistiu nenhuma aula, não falou nada, tô sem saber o que é. Mas beleza, então, pessoal. Então, até amanhã. Então, amanhã às 2h. Então. Beleza, professor, valeu.